Bora, meu povo, bora para mais um conteúdo do dia aqui no meu Bahia. Hoje tem informação importantíssima sobre Isidro Pita e também sobre o jogo de domingo. Eu já falei no vídeo anterior sobre o Adriel, falei sobre algumas questões também que devem acontecer, mas eu queria comentar com vocês mais assuntos sobre isso, sobre o jogo de domingo, trazer algumas questões que podem também acontecer na escalação, até mesmo em recepção, festa e tudo mais, já querendo esquentar um pouco do clima para a decisão de domingo e queria trazer informação sobre Isidro Pita, porque o representante do jogador acabou falando, né, e acabou confirmando muitas das notícias que eu já trouxe para vocês sobre esse assunto aqui no canal e eu queria trazer mais apurações em relação a isso também. Então, logo do início, já peço muito o teu like aqui no vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia e que você se inscreva para ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos e quando isso acontecer, eu vou sortear uma camisa do Bahia aqui no canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do meu Bahia. No último vídeo eu acabei desabafando, trouxe um depoimento, eu acabei falando sobre algumas coisas sobre o jogo de domingo para vocês entenderem. Quem não assistiu, volta lá. É o último vídeo antes desse aqui no canal. Queria trazer assim, um sentimento daquilo que eu estou sentindo mesmo e acho que eu consegui passar exatamente tudo aquilo que eu queria dizer. Eu fiquei bem feliz, então espero que vocês tenham gostado. Vamos trazer mais informações sobre o jogo de domingo. Eu falei no vídeo passado sobre o Adriel e eu queria falar agora sobre o Danilo Fernandes. É um goleiro que pode ser titular no jogo de domingo, é importante a gente colocar esse parêntese aqui. Não está 100% definido que o Adriel vai ser o goleiro titular do Bahia, e é bom explicar também por que o Danilo Fernandes, o Danilo, por que o Marcos Felipe não vai poder jogar. Tem todo aquele protocolo da CBF, né? Ele se encaixa perfeitamente da lesão que ele sofreu e tudo mais, e como ele saiu do campo, e ele precisa necessariamente ficar 5 dias de molho, 5 dias afastado, não pode ser relacionado ou ser titular. Então, por conta disso, é fim da linha pro Danilo, pro Marcos Felipe na temporada. Sobre o Danilo Fernandes, se realmente a informação do Darino Senna estiver correta e que o Adriel não fica para 2025, aquilo que eu falei para vocês, mas também, sobretudo, se o Adriel estiver insatisfeito com o Rogério Ceni pelas poucas oportunidades em 2025, aumentam as chances do Danilo Fernandes ser o titular no jogo tão decisivo contra o Atlético Goianiense. E a minha opinião sobre isso é de que o Danilo deveria ser sim titular. Eu prefiro confiar num cara que está há praticamente 8 meses sem atuar, teve praticamente 2 jogos em um ano e meio, do que confiar no Adriel, que é um jogador totalmente estável, que não tem um lado emocional forte, que nesse momento está abalado com todas as críticas, com o erro que ele teve no jogo contra o Corinthians, que não tem identificação nenhuma com o clube, com a torcida, parece ser um cara muito mimado, um cara muito birrento, principalmente ouvindo as críticas e tudo mais, parece não entender muito bem, parece não ter identificação nenhuma com a camisa do Bahia, e é baiano, mas não tem esse lado meio que torcedor, ou meio que, sabe, dependendo daquilo que a gente pode conquistar no domingo, eu posso estar totalmente errado, o Adriel pode pensar totalmente diferente, não sei, não estou no particular dele, mas a impressão que fica é justamente essa. E o Danilo Fernandes, para mim, é um exemplo de profissionalismo dentro do Bahia, com a camisa do clube principalmente. Não sei se ele vai ser homenageado ou não na beira do campo, não sei se caberia também. A minha opinião é que sim, mas eu entendo totalmente porque o Danilo Fernandes não é um ídolo ou não teve uma participação muito grande assim nas últimas temporadas, mas é um cara que veio em 2021, nos ajudou bastante, ficou mesmo com rebaixamento para 2022, foi muito importante naquela Série B, fez diversos jogos que foi assim fundamental, as defesas e tudo mais. Teve uma lesão muito grave, escolheu ficar no Bahia, voltou, infelizmente teve a mesma lesão, uma lesão cada vez mais séria e nunca conseguiu, ou na verdade, nunca conseguiu abalar o vestiário, mas nunca teve essa intenção também, não é essa a palavra correta. Ele nunca tumultuou o elenco, nunca tumultuou o ambiente, mesmo ficando de fora por muitos jogos, mesmo não voltando nunca mais a ser titular do Bahia, mesmo não tendo muitas participações, sempre estava ali ajudando, a gente conseguia ver pelos bastidores. Então, no meu ponto de vista, o Danilo Fernandes deveria ser sim titular para esse jogo no domingo, por tudo que envolve a sua trajetória no Bahia. Seria uma despedida à altura do que ele merece, na minha opinião. É um cara que está nesse momento mais pronto, em condições, para mim, do que ser titular, do que provavelmente o Adriel, que está totalmente abalado, que está estável, que é um cara que não tem identificação nenhuma. Esse é o meu pensamento. Não sei se você pensa igual. Isso pode acontecer, tá? Que aí isso é um palpite, isso é um achado meu. Agora, de informação, isso pode acontecer sim no domingo. O Adriel, óbvio que provavelmente a tendência é que ele seja titular, mas existe sim a possibilidade do Danilo ganhar essa vaga, visto que o Marcos Felipe não vai ter condições, então o Danilo Fernandes vai para o banco de reservas e pode ser titular sim no lugar do Adriel, vai depender muito daquilo que o Rogério pensar para o jogo até o domingo. Hoje os jogadores, né, já voltaram, já se reapresentaram e treinaram lá no CT Evaristo de Macedo. Sobre recepção, você acha justo, acha injusto, acha legal, não acha legal? Eu não tenho uma minha opinião formada em relação a isso. Eu acho que os jogadores decepcionaram muito a torcida durante a temporada. Eu acho que o maior apoio que a torcida pode dar é justamente no último jogo, em casa, com a casa lotada, com apoio nas arquibancadas. Sobre recepção, enfim, eu entendo, o Abamor provavelmente deve fazer alguma festa do tipo e tal,
Seria legal até para incentivar os jogadores, mas eu acho que o clima não é muito para isso. Não sei se como você pensa, mas a minha opinião é justamente essa. Pode ajudar, pode ser fundamental, pode fazer, e se a vou fazer, e eu provavelmente vou pro jogo, devo participar, mas não acho que seja necessariamente o momento para se fazer isso. Mas tudo bem também quem pensa diferente. Vamos trazer informação agora sobre o mercado da bola, sobre o Zido Pita. Queria falar algumas coisas com vocês. Vamos lá, sobre o Pita, o que eu tenho de informação para passar para vocês? O empresário do jogador acabou falando sobre a situação do atleta, revelou que existem clubes brasileiros interessados, entre eles Fluminense, Bahia e Vasco. Ele disse que são 6 clubes brasileiros, de que dificilmente o Pita volta para o Paraguai para atuar pelo Olímpia e que os valores que o Cuiabá está pedindo pelo jogador, né, pela contratação dele de qualquer clube, é muito elevado. Tudo aquilo que eu já falei para vocês. O Isidro Pita provavelmente vai ser um dos nomes mais badalados dessa janela de transferências, vai ser um dos nomes mais procurados por clubes brasileiros, clubes da América do Sul. Ele se destacou bastante nessa temporada, principalmente depois das convocações para a seleção, onde ele também foi bem. É importante destacar isso aqui. Vive um jejum de gols, não tem muitos gols nessa Série A, se eu não me engano são 7 gols, o Everaldo tem 8. Pode parecer números ruins, mas eu vou muito pelo lado do quê? Do Ceará. O Cuiabá é um time muito fraco. O Cuiabá é um time muito limitado. Então é difícil para um jogador conseguir se destacar e ter tantos gols assim como o Isidro Pita. Eu entendo esse jejum de gols e de fato incomoda bastante, é um número que não é legal, mesmo na situação do Cuiabá, mas o Cuiabá é um time muito assim, limitado tecnicamente falando e dentro do modelo de jogo também. Não é um modelo de jogo que ajuda o Pita, não é um modelo de jogo que serve bola para ele o tempo todo, que praticamente os caras deixam ele na cara do gol a todo momento. Eu sei que contra o Bahia ele perdeu alguns gols assim que não deveriam ser perdidos, mas para mim é tudo aquilo que já foi na temporada, o acúmulo do estresse, rebaixamento, o jogo também ruim que não ajuda o Pita. Eu acho que dentro de um time que para ele seja fundamental, assim, que ele receba muitas oportunidades, que ele receba muitas bolas para ele conseguir finalizar e tal, eu acho que pode fazer diferença e pode aumentar esses números dele. Sobre informação e sobre interesse do Bahia. Eu já falei para vocês, o interesse do Bahia no Pita é real, e principalmente depois daquele jogo, depois do Rogério Ceni, do Cadu Santoro, ser flagrado conversando com ele, confirma basicamente esse interesse. Aquilo que eu falei do Cuiabá dos valores também se confirmou. O Cuiabá pede mais ou menos 45, 46, 48 milhões de reais para negociar o Pita. O que, é que deve acontecer? Provavelmente ninguém vai se pagar esse valor, ninguém vai querer mandar uma oferta nessa casa, nessas cifras. E o Cuiabá provavelmente deve cada vez mais descer esse valor. Os empresários, obviamente, vão tentar fazer isso, convencer os dirigentes do Cuiabá de que é uma boa reduzir a pedida, de que provavelmente ele não vai conseguir nada nesse valor, a não ser que um clube do exterior queira pagar. O Cuiabá, óbvio, quer tirar lucro sobre o jogador, vai para a segunda divisão, precisa fazer dinheiro, mas para mim é uma quantia muito exagerada sobre tudo aquilo que vale o Pita. Eu sei que é um jogador que se destacou bastante, eu sei que é um jogador que se valorizou bastante. O Cuiabá também merece fazer valor com isso. É um ativo do clube, mas 48 milhões de reais na contratação do Pita é muito salgado. É muito, muito salgado mesmo pelo aquilo que ele pode entregar. Não é um jogador ruim, é um jogador muito bom. Gosto bastante do nome, mas é assim como o Eric Pulga, é um valor muito alto. O futebol brasileiro está cada vez mais se tornando uma coisa muito assim valorizada, as cifras estão cada vez subindo muito e isso não é condizente com a realidade. No caso do Pita é justamente isso. O Bahia provavelmente deve esperar ou deve aguardar a redução desses valores ou deve tentar a todo custo fazer isso. A informação que eu tenho é justamente essa. O Bahia provavelmente não vai ceder a essa pressão do Cuiabá para negociar o jogador na casa dos 45, 48 milhões de reais. O Bahia entende que o jogador não vale tudo isso. Os outros clubes da Série A também provavelmente devem pensar a mesma coisa. Obviamente deve ter um leilão, né? Deve ter uma procura muito grande. O Cuiabá deve fazer isso para tentar valorizar e tentar receber mais dinheiro sobre a contratação dele. É natural, é normal, não julgo os dirigentes por isso, mas o Bahia precisa estar muito atento e vai usar muito provavelmente o poder mesmo do convencimento do projeto e tudo mais com o empresário, com o jogador para tentar a liberação dele, para tentar forçar, na verdade, essa liberação do Cuiabá, que, repito, tem contrato com ele até dezembro de 2026, se eu não estou enganado. Está no total direito em fazer isso, até porque é um ativo do clube, vai para a segunda divisão, precisa valorizar um jogador. É muito difícil um time que cai ter um jogador tão bom como o Pita e ter a oportunidade de negociar ele. Então é louvável essa forma que o Cuiabá está enxergando nessa situação, mas para o Bahia não vai ter negócio nesse sentido. O Bahia entende que não é isso que o Bahia quer, que o jogador vale, não vai ser nessa casa desses milhões e tudo mais. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!